E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre 3 coisas que, se você conseguir evitar o máximo que você conseguir, ou até mesmo tirar da sua vida vai ter um salto que talvez você até venha se surpreender. Eu sou Marcelo Sering e hoje eu quero falar sobre 3 coisas que precisam ser evitadas, ou até mesmo 3 coisas que você pode evitar se você de fato quer ter uma vida melhor em todos os sentidos. E aqui eu quero falar sobre essas 3 coisas que ao longo do tempo a gente vai examinando e ao mesmo tempo vai refletindo como isso impacta na vida das pessoas, e a gente percebe que a gente faz essas 3 coisas de uma maneira muito natural, de uma maneira muito simples. Parece que a gente já traz esse costume de fazer essas 3 coisas sem a menor percepção do que isso pode impactar na nossa própria vida. Então essas 3 coisas que eu vou trazer aqui para vocês, e eu já digo que a terceira é uma que é tão bobo, no sentido de, nossa, isso me prejudica realmente, que a gente nem percebe e faz com muito mais intensidade do que a gente possa imaginar. Então, ao observar essas 3 coisas, o que a gente vai perceber a grosso modo? Que essas 3 coisas, eles vão baixar minha energia, isso vai me desgastar com pessoas, as pessoas vão me olhar de uma outra forma e talvez até se afastar, né, de você por conta dessas 3 coisas ou por causa até de uma delas. E tem uma coisa também muito importante, a gente começa a criar barreiras na nossa vida e a nossa vida não anda, não cresce, não prospero, não consigo alcançar os meus objetivos. Então essas 3 coisas, elas são importantíssimas e elas devem ser evitadas a todo custo. Claro que na medida em que nós temos essa programação, a gente se envolveu muito com esses 3 tipos de comportamento, e podemos colocar dessa forma, a gente simplesmente começa a ter dificuldade de mudar esse patamar. Mas todos nós, quando tomamos consciência dessas 3 coisas, e o que isso impacta na sua vida e na vida das pessoas, você então começa a tomar consciência. Você começa a perceber realmente o quanto isso é prejudicial para todo mundo, principalmente para você. Então vou começar pela primeira. A primeira coisa que você deve evitar é o julgamento. Evite julgar pessoas. Quando nós falamos de julgamento, julgar pessoas, é como se eu estivesse condenando, eu estivesse sentenciando aquela pessoa por alguma coisa. É como se eu me colocasse numa posição acima daquela pessoa e apontasse o dedo e dissesse, olha, isso. Só que a nossa posição, na verdade, não é essa, né? É claro que a gente precisa fazer aqui todo um processo de diferenciar de coisas que a todo momento nós estamos julgando, porque há coisas que a gente precisa avaliar, do certo e do errado, do bom e do mal, daquilo que é importante para você, daquilo que não é. Só que isso não é um processo de julgamento. Isso é um discernimento que você tem. Discernir entre aquilo que vai ser bom para você, aquilo que não vai ser bom, aquilo que é o correto, aquilo que não é o correto, aquilo que vai ajudar a todos, aquilo que vai prejudicar a todos, isso passa pelo discernimento. Então você começa a discernir aquilo que realmente vai ser positivo e aquilo que não será positivo. Aí não é um processo de julgamento. Julgamento, ele passa por um processo em que parece que eu estou a todo momento avaliando aquela pessoa, a todo momento preparado para sentenciar aquela pessoa de alguma coisa. E isso afasta pessoas. Isso cria uma barreira energética e prejudica as relações, porque as pessoas, elas não querem, no fundo, ser avaliadas. Existem outras formas que a gente pode conversar com a pessoa e trazer a ela aspectos positivos sem ter este posicionamento de julgar, de julgamento. Porque assim, as pessoas se sentem mal quando elas estão dentro desse julgamento. Por isso, se eu puder aqui trazer para você, por experiência até de vida, eu digo o seguinte: evite julgamentos. Isso com certeza vai trazer um grande alívio para você e para todo mundo de uma certa forma.
A segunda coisa que eu considero muito importante e que acontece muito, a gente vê muitas pessoas fazendo isso, é as críticas. Eu diria que evite fazer críticas às pessoas. Toda crítica, ela acaba trazendo mais coisas negativas do que coisas positivas. É como se a crítica apontasse erros, falhas, o que você não deveria fazer, o que você deveria tomar cuidado, como se nós quiséssemos intervir na vida da pessoa. Porque a crítica não deixa de ser uma forma de você fazer uma intervenção, do tipo, olha, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, isso que você fez é errado, isso que você fez não está certo, você não serve, você não está fazendo direito, não está fazendo da maneira como eu gostaria que você fizesse. Isso é pesado. Toda crítica, ela traz uma energia pesada, traz uma sensação pesada. E ninguém consegue absorver críticas de uma maneira natural, porque a crítica muitas vezes vem de uma forma bastante negativa. Ah, Marcelo, mas a minha crítica é construtiva, eu não quero prejudicar a pessoa. Pois é, a gente tem esse posicionamento de que a crítica para nós ela é construtiva, mas talvez ela não seja construtiva para outra pessoa. E isso eu preciso tomar muito cuidado, porque à medida em que eu estou criticando, eu estou apontando coisas que a pessoa deveria fazer de forma diferente. E eu preciso, antes de fazer qualquer tipo de crítica, eu preciso parar para pensar e perceber, será que a pessoa pode fazer de outra forma? Porque se a sua crítica visa querer ajudar a pessoa, então não critique, já é uma ajuda. Segundo, converse com ela, porque às vezes a crítica excessiva, principalmente quando ela excede certas fronteiras, certos pontos, ela acaba prejudicando muito mais e afasta as pessoas. Às vezes a gente não quer afastar as pessoas, mas por excesso de crítica, por excesso de apontamento, você acaba de uma certa forma criando essas barreiras e as pessoas começam a enxergar você de uma forma diferente. Claro que todos esses apontamentos você tem que avaliar como é que é isso para você. Porque talvez para você está tudo bem, o que mais importante é para você é a crítica, é julgar. Mas isso tem um peso, isso tem um resultado. E às vezes a gente faz isso de forma natural, sem reparar no resultado. A gente fala, pô, fulano não fala mais comigo, o ciclano virou a cara para mim e não sei o quê. E a gente começa a perceber que cria-se um clima desfavorável. Muitas vezes até cria-se uma certa hostilidade por parte das pessoas com você. Porque às vezes a gente excede. Então eu preciso policiar e perceber. Será que julgar a pessoa ajuda ela? Será que eu fazendo isso eu vou ajudar? Será que eu criticando a pessoa eu vou ajudar? Então são pontos de reflexão que você pode fazer no seu dia a dia e de repente mudar a abordagem. Ou seja, fazer de uma outra maneira, tentar mostrar para a pessoa que ela pode, por exemplo, se ela está fazendo uma atividade e você vai fazer uma crítica, antes de criticar, pergunte se ela precisa de ajuda, pergunte para ela. Primeiro, a gente tem que ter essa licença da pessoa, né? Saber se eu posso fazer algum tipo de apontamento, de algo que de repente poderia ser mais fácil, poderia melhorar o processo dela, poderia melhorar o comportamento dela, poderia melhorar uma atitude, uma postura. A gente tem que saber como falar com as pessoas. O problema, eu sempre digo isso, não é o que você fala, é como você vai falar essas coisas para as pessoas. Imagina, por exemplo, você recebendo críticas, você sendo julgado, julgada, como você se sentiria? Pode ter certeza que não é bom, porque quem julga sempre é julgado. Quem critica sempre é criticado. Isso acontece muito. Então, esses são pontos de reflexão que eu quero colocar aqui para você. Então, evite críticas, se possível, ao invés de criticar, por que não elogiar a pessoa em alguma postura, em algum comportamento, em algo que você vê que realmente
ela precisa desse elogio. Às vezes o elogio traz muito mais um empoderamento e a pessoa com certeza ela vai se sentir mais próxima de você ou ela tende a se aproximar de você. Consequentemente, você consegue com a pessoa mais próxima trazer para ela pontos que ela de repente pode melhorar. Né? Então esses pontos em que ela pode melhorar, isso pode ajudar muito ela no seu dia a dia, nos seus comportamentos, enfim. Então a gente precisa saber como vai falar essas coisas para as pessoas. Então reflita sobre isso. E se você está gostando desse vídeo, né, desse tipo de conteúdo, eu já sugiro você deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, para que você possa sempre receber novos vídeos, novos conteúdos que vão agregar no seu dia a dia e trazendo mais autoconhecimento, mais desenvolvimento pessoal e também com um toque de espiritualidade. O terceiro ponto, por incrível que possa parecer, ele é tão bobo, mas é o que faz muita diferença na nossa vida, não só com relação às pessoas, mas isso afeta diretamente a você. E esse terceiro ponto é: evite reclamações. Não reclame. Tome muito cuidado com as reclamações, porque as reclamações elas vão trazer um componente energético muito baixo. A reclamação ela tem uma estrutura em que quando eu faço uma reclamação eu estou clamando por aquela situação novamente. Bom, o que isso representa? É como se eu estivesse julgando para o universo que eu quero novamente aquela situação, porque aquela situação no fundo está me agradando. E essa é uma coisa que muitas pessoas fazem. Ah, Marcelo, mas eu tenho uma situação em que eu preciso de reclamar porque não está certo. Você pode conversar e tratar sobre esse assunto, caso ele não esteja bom para você, de uma forma diferente, sem você reclamar, sem você clamar por aquilo novamente. Porque toda reclamação ele já traz por natureza um componente negativo, um componente pesado. E claro que você vai precisar balancear isso na sua vida. O que é mais importante para você? Tá? Quanto mais eu reclamo, mais eu clamo por isso novamente, mais minha energia vai baixando, mais a minha insatisfação vai surgindo. À medida em que quando eu começo a deixar de reclamar e começo a ter outros comportamentos, outras posturas mais positivas, a minha energia começa a mudar. E eu vou começando a ter uma atitude diferente. E claro que toda reclamação, quando a gente faz, fica reclamando, fica ali julgando isso para fora, as pessoas no nosso entorno não gostam de pessoas que vivem reclamando. Tem gente que não suporta e isso com certeza afasta pessoas e às vezes não é um momento muito legal, né? Às vezes a gente vive um momento em que a gente não precisa fazer isso. Então são comportamentos que a gente acha que é o correto, mas a gente não entende a natureza desses três comportamentos, né? De julgamento, crítica e reclamações, que isso só drenam a minha energia, só sugam a minha energia, vão fazendo com que eu crie um mecanismo psicossomático dentro de mim, uma insatisfação, uma injúria, e isso fatalmente, se eu não tomar cuidado, isso vai me trazer problemas físicos inclusive, né? Porque isso baixa a tua energia e traz problemas físicos. Então, como sugestão, né, de tratar pessoas, de orientar pessoas em cursos, vivências, enfim, eu sempre sugiro o quê? Evite críticas, evite julgamentos e principalmente evite reclamações. Se você conseguir fazer essas três coisas, evitar essas três coisas, a tua vida já muda muito. E aí a gente consegue se reposicionar de uma maneira melhor na vida. Então é isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Vou deixar aqui em algum lugar uma sugestão de vídeo que vai com certeza acrescentar para você em relação a esse assunto, que com certeza é um complemento muito interessante. Então assista esse vídeo, fica com a gente e até o próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.